Paz, igreja, tudo bem? Como tem passado? Digo que estou com muita saudade de vocês, de estar junto com vocês e poder dar aula presencialmente, né? De poder responder perguntas. E eu queria já, antes de iniciar a aula sobre um tema que nós vamos falar hoje, eu quero dizer para você que se você tem uma dúvida, pode procurar no pessoal, pode mandar mensagem que eu ficarei feliz em tirar a sua dúvida, certo? Ou seja, de qualquer coisa. Estou aqui para poder te ajudar e tirar essas dúvidas aí para que você possa caminhar em paz, seguindo aí, amando a Cristo Jesus acima de todas as coisas, tá bom? Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema com vocês a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. Eu quero falar sobre a sua fidelidade, de Deus ser fiel, certo? Eu queria começar lendo um texto com vocês que está em Jeremias capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. E nós queremos ficar com a primeira parte do versículo aqui que trata do assunto que nós queremos dizer hoje. E eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. E dizer que Deus ele é fiel, nós precisamos pensar em várias coisas. Por quê? Pensando em você hoje, o que é uma pessoa fiel para você? Você depende do caráter dela, você depende da palavra dela, você depende daquilo que ela é. Então, se você olhar para ela, para o ser dessa pessoa, você pode confiar, você pode confiar no que ela está dizendo. Agora, como é que nós podemos saber que Deus ele é fiel? Primeira coisa que você precisa entender. Para entender que Deus ele é fiel, você precisa entender o seu ser. Deus ele é fiel a si mesmo. Por exemplo, se você olhar para o mundo hoje, como é que você sabe que uma pessoa ela é confiável? Por causa do seu caráter. Só que no mundo hoje nós podemos olhar e Deus ele não é fiel somente, ele não é fiel ao homem, mas ele é fiel a si mesmo. Por quê? Porque o homem ele é passível de mentira, de ignorância. O homem ele pode falar uma coisa hoje, amanhã ele vir com outra palavra. Só que quando nós dizemos que Deus ele é fiel a si mesmo, ao seu ser. E quando nós dizemos que ele é fiel ao seu ser, nós podemos dizer, por exemplo, Deus ele é soberano. Ele domina sobre todas as coisas, ele escreveu todas as coisas e tem todas as coisas na palma das suas mãos. Por quê? Por causa do seu ser, por causa da sua natureza. Deus ele é plenamente misericordioso, Deus ele é plenamente juiz, Deus ele é plenamente amor. Então, ou seja, quando nós olhamos para Deus, Deus ele não pode mentir, ele não pode falhar. Por quê? Porque ele é perfeito em seu caráter. Amém? E eu gosto muito de outro texto também, que está em João 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam também a Cristo Jesus. E esse texto é muito lindo para nós, porque ele vai trazer uma ideia muito mais profunda do que a eternidade. Muitas vezes nós achamos que a eternidade tem a ver com as ruas de ouros, ou com aquilo que nós conquistaremos lá no céu, que nós teremos, sei lá, boas casas, nós viveremos muitos cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor, mas isso sim, vai acontecer lá no céu, amém? Mas o ponto central da eternidade não é aquilo que nós teremos lá no céu, mas é aquilo que nós conheceremos lá no céu. João está dizendo para nós, Jesus está falando isso na sua oração, e na sua oração ele está dizendo o seguinte: olha, a eternidade não é sobre aquilo que nós vamos ter lá, mas sobre quem nós vamos conhecer lá. Deus ele é infinito, certo? E nós somos seres limitados. Então o que é a eternidade? Nós conheceremos a Deus infinitamente. E não só isso, mas o único Deus verdadeiro. Por exemplo, se você olhar para as outras religiões hoje, você vai perceber que os deuses são limitados, existem umas limitações. Se você pegarem os deuses gregos, você vai ver que eles tinham limitações. Só que quando nós olhamos para Deus, Deus não é limitado. Deus ele é infinito em tudo aquilo que ele é em seu ser. Ou seja, ele não muda, ele não mente. Por quê? Porque ele é fiel a si mesmo. E é sobre esse Deus que nós vamos conhecer lá no céu, na eternidade, de estar com ele todos os dias, conhecendo o seu caráter e aquilo que ele é. E olha só que interessante.
Quando nós vamos para Números, capítulo 23 e versículo 19, ele vai deixar muito claro para nós. Primeira coisa que ele vai dizer: Deus não é homem para que minta. Por que ele está dizendo isso? Se nós pegarmos todo o contexto da história do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver que o homem ele estava no jardim em profundo relacionamento com Deus, mas houve uma queda e essa queda corrompeu o homem, ou seja, aquele que não mentia agora ele vai passar a mentir, aquele que não era ignorante agora ele vai começar a ser ignorante, aquele que não maltratava agora ele vai maltratar. Por quê? Por causa da sua natureza pecadora. Então Deus ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sou homem para que minta. Então ele está fazendo um contraste, ele está dizendo o seguinte: homem, por causa da sua natureza pecadora, você é passível de mentira. Mas agora eu, o Deus Todo-Poderoso, não sou como você. Por quê? Porque eu sou perfeito em meu ser, eu sei quem eu sou e eu estou firmado naquilo que eu sou, ou seja, um Deus eterno. Deus, ele é fiel a si mesmo. E não só isso, ele vai dizer: nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, ou seja, Deus ele é fiel à sua palavra. Eu não sei se você lembra de um texto que está em Gênesis, que Deus ele vai fazer uma promessa com Abraão. E o texto vai dizer o seguinte, que Abraão ele prepara o sacrifício, mas ao cair da noite ele veio a dormir. Só que o texto vai continuar dizendo que houve um pacto naquela hora. Mas como é que houve o pacto se o próprio Abraão ele estava dormindo? E o texto é muito claro em dizer isso para nós. Então, peraí, se Abraão estava dormindo, com quem que Deus fez o pacto? Deus ele fez o pacto consigo mesmo. Porque se você perceber, Abraão ele vai quebrar a sua confiabilidade em Deus todas as vezes que ele tenta tomar as decisões por si. Você vai olhar para a Bíblia, o homem ele vai estar sempre errando, pecando, mas é Deus que está se voltando para o homem. Então por que Deus se volta para o homem todas as vezes? Porque ele não foi fiel ao homem, mas ele foi fiel a si mesmo. E sendo fiel a si mesmo, nós podemos confiar em todas as promessas que ele tem para nós. Se Deus ele prometeu, o texto vai dizer que ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, mas ele vai cumprir. Por quê? Porque ele é fiel a si mesmo. Então se ele prometeu a si mesmo, ele vai cumprir, porque isso não depende de nós, isso depende do ser e do seu caráter. Então se ele disse para nós que ele enviaria Cristo Jesus, que ele prometeu isso para nós e ele enviou. Mas se ele também prometeu que ele disse que iria voltar, irmão, ele disse e ele vai cumprir, porque ele não é Deus que minta. E agora nós pensando nesse tempo onde nós podemos confiar em poucas coisas, em poucas fontes, e tá tudo, parece um caos, tanto político, tanto financeiramente, quanto pessoal. Então, como nós podemos confiar em Deus em meio a tudo isso? Entendendo que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Deus ele diz o seguinte: se vocês se achegarem a mim, eu se achegarei a vocês. Ou seja, é uma promessa. Se vocês procurarem a Deus, vocês vão encontrar, porque Ele está disponível. Se Ele disse que vai cuidar de você no meio dessa dificuldade, irmão, acredite, Ele vai cuidar de você, porque Ele é fiel a si mesmo. Amém? Então creia nessa palavra e creia por causa do ser de Deus que Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo com o que Ele prometeu. Então, no meio dessa dificuldade, irmão, não desfaleça. Na verdade, ao contrário, fique feliz, porque Deus ele vai cuidar de você. E o que o texto vai dizer para nós em toda a Bíblia é que nós precisamos ter fé em Cristo Jesus, ter fé na sua promessa. E fé não é expectativa, fé é esperança. Expectativas podem ser frustradas, esperança você espera em algo que vai acontecer. Então espere em Deus, creia em Deus que Ele vai fazer algo muito grande nessa geração, nesse tempo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.